Bom dia a todos e todas. Meu nome é Alexandre Tedesco, sou professora do Departamento de História da UERJ, do Programa de Pós-Graduação em História da mesma instituição. Essa é a série Contrafogos, que é uma série ligada ao projeto de iniciação científica intitulado Origens Intelectuais do Anti-Intelectualismo, e essa que já é a terceira temporada da série, que, como a gente vem comentando, né, procura mobilizar a partir do convite a professores e professoras de disciplinas diferentes, de pontos de vista distintos, o problema da universidade, né, tanto do ponto de vista do que ele tem, do que ela tem de crítico, quanto do ponto de vista do que ela tem de promissor, né? E hoje, especificamente, eu gostaria de, com muita alegria, apresentar uma pessoa que para mim é impossível pensar a minha trajetória na universidade sem ela, né, que foi minha orientadora de doutorado. E eu vou apresentar aqui brevemente o currículo e já vou colocar uma pergunta, tá, Silvana? Então, desde já agradeço pela sua presença e vou te apresentar. A Silvana Barbosa Rubino é professora livre-docente do Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas, e possui graduação em Ciências Sociais pela USP e mestrado em Antropologia Social pela Unicamp também, né? Assim como o seu doutorado também em Ciências Sociais pela mesma instituição. Ela é docente do Departamento de História da Unicamp desde 2003, ensinando na graduação e pós-graduação também no curso de Arquitetura e Urbanismo. Realizou estágio pós-doutoral na École de Haute Sciences Sociales, em Paris, sob a supervisão de Afrânia Garcia, e também na mesma instituição, na área de História, sob a supervisão de Mônica Spoon. Foi conselheira do CONDEFAT, órgão do Patrimônio Cultural de São Paulo, por 8 anos, a gente vai explorar um pouco disso também, e na Unicamp, no programa de pós-graduação em História, faz parte da linha de pesquisa Cultura Visual, História Intelectual e Patrimônios. Bom, recentemente a gente teve, num contexto de homenagem, né, e a premissa era justamente que um currículo como esse fala muitas coisas, mas não fala todas as coisas, né, e uma das coisas que ele não fala, além de ter sido minha orientadora, que para mim pessoalmente é muito, enfim, emocionante, é o fato de que essa trajetória de pesquisa, né, enfim, essa trajetória na universidade, ela tem algumas nuances disciplinares, né, enfim, sobretudo essa questão de envolver formações distintas e até agora, né, trabalhar em dois departamentos, enfim. Então, Silvana, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer, te agradecendo mais uma vez pela presença, é se você podia contar um pouco da sua trajetória de pesquisa, tanto anterior à universidade, né, quer dizer, aquela velha história de se era um caminho natural, né, pensando aqui com o querido Bourdieu, ou não, e como que acontece, né, como é que foi possível, como é que foram as ocasiões sociais, os caminhos, os trilhos que te levaram para essa formação, digamos assim, heterodoxa. Boa tarde para quem nos ouve. Obrigada, Alexandre e João. Muito obrigada pelo convite, achei uma honra. Adorei o projeto chamar Contrafocos, por razões para nós duas bastante evidentes. Bom, contar minha trajetória, deixa eu não tentar fazer muita ilusão biográfica, mas assim, eu nunca fui boa aluna, aquela aluna que tira 10 em tudo, tal. Eu oscilava entre notas boas e o fundão. Não tenho nenhum orgulho disso, mas também não tenho nenhuma vergonha. Eu acho que é isso. E aí, eu tive uma sorte de ter sociologia no, no que hoje a gente chama de ensino médio. Na verdade, o professor era filósofo, e ele dava uma coisa que ele chamava de sociologia, que era meio uma miscelânea, assim, a gente lia, sei lá, Henri Lefebvre, depois... nem me lembro mais que isso foi no colégio. Depois eu lembro que a gente tinha que fazer um trabalho sobre as relações entre música e sociedade. Eu fiz um trabalho sobre bossa nova. Esse tipo de coisa me encantou. Me encantou por quê, Alexandre? Porque isso era o ano de 77, o ano que os estudantes retomaram o movimento estudantil. Então tinha, assim, digamos, uma excitação no ar e um desejo de entender o que estava acontecendo. E como eu tinha também uma professora de história no mesmo colégio, muito boa, eu tinha a impressão de que eles, né, tanto o professor de sociologia como o professor de história, como se fossem dois faróis que me ajudavam a entender um pouquinho o que era o Brasil naquele momento. E eu adquiri aí uma admiração muito grande por quem sabia explicar, enfim, o que estava em jogo. O que é óbvio que hoje, décadas depois, eu acho que eu não sei explicar o que está em jogo e que talvez aquelas pessoas também não soubessem. Mas elas tinham uma camada a mais de reflexão do que o senso comum. E aquilo me encantou. E aí, na verdade, por que que eu escolhi ciências sociais? Eu tinha uma dúvida entre quatro graduações: artes plásticas, arquitetura, jornalismo e ciências sociais.
Bom, artes plásticas e arquitetura a gente pode pensar que formam um bloco de interesses. Jornalismo e sociais, outro bloco. E aí, para artes plásticas eu desisti naquele momento por vários motivos, aliás, vários motivos que não deixam de ser relevantes aqui. Eu achava que artes plásticas era carreira de rico. E hoje que eu pinto de modo amador, eu sei que eu estava certa, porque você vai na esquina, compra um tubinho de aquarela e gasta R$ 400. Então eu falei, imagina se eu dar conta disso, minha família não é uma família de recursos, falei, isso não vai acontecer comigo. A arquitetura foi um momento de covardia, porque tinha cálculo. E eu era aquela que no momento em que entrou números negativos e outras questões da matemática, ai, não nem me lembro o quê, mas eu vivia ficando de recuperação em matemática, era uma verdadeira vergonha. Eu falei, meu Deus, não vou entrar na arquitetura nunca. Jornalismo e sociais faziam outro bloco, porque também tinha, o jornalismo era bem diferente em 77 do que é hoje, pelo menos na minha percepção. O papel dos jornais, então, tudo aquilo acontecendo. E eu comprava jornal, comprava Folha, comprava o Jornal da Tarde, comprava todos os jornais para tentar mapear, né, o que estava no ar. E aí alguém me disse, não consigo me lembrar quem, que era bobagem fazer jornalismo, porque os bons jornalistas tinham formação em economia, em sociologia, alguma coisa. Então eu entrei nas ciências sociais para ganhar formação para um dia virar jornalista. Bom, isso é a minha percepção. Deve ter um monte de ilusão biográfica nisso, mas eu acho que eu não estava totalmente errado e eu acho que, inclusive, eu seria uma boa jornalista. Que eu gosto do texto breve, eu gosto do texto claro, esse tipo de coisa. Eu acho que seria uma boa jornalista. Pena que eu não sei se o jornalismo hoje, tal como eu concebia na época, ainda existe. Então, eu tive sim essa essa ajuda dos professores do ensino médio. E eu lembro que o último trabalho que eu fiz como professor de história, a gente já tinha finalmente chegado no século XX, era um trabalho que eu tinha que escrever individual, a partir de um texto do Francisco Lefort sobre Estado Novo, classe trabalhadora e sindicalismo. E eu imagino, eu no terceiro ano do ensino médio, lá sabia que eu era Francisco Lefort, que viria depois ser meu professor. Eu fiz o trabalho com muita vontade. E como era o ano 77, um ano de efeméride do Estado Novo, o Estadão, que era um jornal inimigo do Getúlio, passou o ano inteiro com matérias sobre o Estado Novo. E eu ali recortando todas. Eu fiz um trabalho que a professora achou excelente. Ela veio me cumprimentar, me abraçou, aquilo tudo, falou: o que que você vai prestar? Eu falei: ciências sociais. Ah, você está no caminho certo. Botou a mão à pilha, assim. Aí eu fui. Sem fazer cursinho, sem nada, meio na louca. Pensar, se eu não passar, porque eu estou prestando sem nenhuma ajuda, né, externa, é, se eu não passar o ano que vem, eu me decido entre as quatro. Só que eu passei. E aí, assim, tudo começou. Mas é curioso que dentre esses quatro caminhos não tinha história, né? E aí a história apareceu como, né? Foi um acaso? Como é que foi? Então, que a gente na USP podia colocar opções dentro de um bloco, digamos assim. Então, no bloco de quem estava prestando para a FEFELESH, eu coloquei ciências sociais, história, filosofia e geografia. E pensei, bom, o universo que vai decidir por mim. Só que eu entrei na primeira opção. Mas se eu tivesse entrado na história, eu não teria ficado nada triste, teria cursado. Porque, para mim, na época, era uma questão de vida intelectual. Eu não sabia muito bem as fronteiras entre isso tudo. E aí a história vai aparecer mais tarde na minha vida, quando eu estou fazendo um mestrado. Quando estava na graduação, tinha uma única disciplina de história que foi meio traumática para mim, porque era um momento em que a universidade estava a universidade não, a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, no curso de Ciências Sociais, a gente estava muito imerso no marxismo, fazia todo sentido para aquele momento. E não que não faça sentido agora, mas enfim, fazia todo um sentido. Eu cheguei até a aula de sociologia que era assim: bom, vamos ver o Durkheim rapidinho, porque o Durkheim não passa. Tô falando sério, eu não vou citar o nome, mas assim, uma professora chegou a dizer isso, porque o Durkheim não passa de um conservador, aí a gente vai logo para o que interessa, que é o Marx. E aí chegou uma professora de história, o nome dela é Anita Novinsky, já falecida, disposta a desmontar isso no curso de história. Então ela entrou com o École des Annales. E foi super traumático, porque não que eu não achasse aquilo interessante, que eu achava e muito. Mas sei lá, era uma menina, estava no segundo ano da faculdade, ela chegava dando bronca na gente.
E um dia eu perguntei alguma coisa porque eu não tinha entendido, ela falava assim: imagina, uma menininha das ciências sociais falando mal da escola. Eu não estou falando mal de nada, professora, eu só não entendi uma passagem que a senhora falou. Foi totalmente mal recebida pela classe, e era hostilidade do lado da classe, hostilidade. Claro que se eu voltasse hoje, fosse fazer um curso com a Anitta Novi sobre os análises, seria totalmente outra história, mas naquele momento não caiu bem. E eu fiz uma faculdade num momento muito interessante. Veja bem, eu entrei em 78, em 80 se funda o PT, em 79 tem anistia. Volta Gabeira, Darcy Ribeiro, Deus e o Mundo, Brasil. Então havia como se fosse um conflito de interesse teórico ali. Que a gente começou com assim, a gente tem que fazer logo essas bobagens para cair no Marx. Isso era voz corrente entre os alunos. Antropologia não interessa muito, a gente também tem que fazer. Ai, que vergonha que eu tenho. Eu tenho uma vergonha das coisas que aluno acha, às vezes, quando é muito jovem, e acha aquela arrogância de quem tem, né, 18 anos. Só que no meio disso tudo, deu um turning point, e de repente apareceu Foucault. Então, assim, eu entrei numa faculdade que você tinha que saber Marx e saí de uma faculdade que você tinha que saber Foucault. E no meio disso, um desbunde, gabeira de tanga, mil críticas à esquerda, isso tudo parece quase anedótico. Até quando a gente olha o Gabeira no Globo News, imaginar que algum dia alguém se encantou pelo Gabeira, né? Mas sim, me encantei. Li o que é ex-companheiro, li tudo, Crepúsculo do Macho, li todos os livros dele e tal. E aí, como eu nunca fui uma aluna linear, em algum momento eu achei de fazer curso na Letras. E fui fazer curso na Letras, fiz grego, né? Não a língua, a literatura. Eu fiz Odisseia, Tragédia e Teogonia. E fiz ali, firme e forte, tirei 10 em todos os trabalhos, tirava nota mais alta na letras do que eu tirava nas sociais e tal. E no meio de alguns debates sobre mitologia grega, começou a aparecer uma certa antropologia. Começou a aparecer não só historiadores de história antiga, como Jean-Pierre Vernant, etc., mas um approach para a antropologia. E aí eu comecei a me reencantar, porque foi uma fase muito desencantada com o curso que eu tive. Lá pelo terceiro ano, eu falei, vou largar, vou fazer outra coisa. E as outras coisas que eu pensava era totalmente absurda. Vou fazer enfermagem, vou fazer pedagogia, vou mudar para Paraty, e virar hippie da aula na escola básica. Eu tive todas as ideias, assim. Você não tem noção das ideias malucas que passaram pela minha cabeça. Mas, de certa maneira, por meio dos cursos de literatura grega, que, aliás, eram magníficos, era magnífico porque era o mesmo curso para quem falava grego e para quem não falava. Então, o professor punha um conceito que aparecia lá, no, sei lá, na Odisseia, ele punha em português e em grego. Porque os alunos de grego tinham que ler em grego. Então, era uma bagunça absolutamente adorável. Tanto que, ao me formar, eu prestei letras. Eu prestei inglês e alemão. Alemão, você vai perguntar por quê? Porque, como pretensão juvenil também é uma coisa ilimitada, nesse momento, eu tive, assim, um momento de, posso dizer paixão, mas, enfim, total identidade com a escola de Frankfurt. Não tanto com Adorno e com Horkheimer, mas sobretudo com Marcuse. Eu acho que eu passei um ano no qual eu li tudo que o Herbert Marcuse escreveu. E aí, o que que eu pensei na minha vida? Vou aprender alemão, porque eu vou ler esse cara no original, vou ler os textos que ele escreveu ainda em Frankfurt, antes de ir para a Califórnia. Enfim, de repente eu vou para Frankfurt. Enfim, inventei um futuro para mim e fui lá e prestei alemão. Então, o último ano da faculdade eu fazia inglês e alemão de manhã e ciências sociais de tarde. E aí, no meio disso tudo, é, eu entrei no mestrado. Por algum momento, eu achei que eu faria letras na USP, mestrado na Unicamp, o que obviamente não demorou um mês para eu perceber que isso era impossível. Tranquei a faculdade, o curso de letras, não destranquei até hoje. Mas, então, eu fiz esse curso de ciências sociais muito, não só eu oscilante, mas como o próprio curso oscilou. E aí era como se o Marcuse, para mim, significasse um certo porto seguro, que eu não precisasse ser aquela marxista roxa, e eu pudesse ser.
uma marxista que se abre para o Hegel, que se abre para a psicanálise, que se abre para o mundo artístico, enfim, que tinha uma outra abertura. Mas sério, Alexandra, até outro dia eu estava tentando pensar, lembrei de uma passagem que eu não sei dizer se era do Era e Civilização ou da Ideologia da Sociedade Industrial, do Homem Unidimensional. Eu li todos, inclusive em francês, idioma que eu não tinha, mas a vontade de ler o Marcuse era tamanha que eu me agarrava nos livros que tinham dele em francês, o Fim da Utopia e outros, e ia lendo, ia lendo, ia lendo. Tanto que quando eu entrei no mestrado, naquele momento, no mestrado da Unicamp, você não precisava ter um projeto pronto, mas você podia ter um ensaio. E um dos temas que podia ser o tema do ensaio era indústria cultural. Bom, para quem tinha passado um ano mergulhada na escola de Frankfurt, fazer um ensaio sobre indústria cultural foi facílimo. Eu tinha tido uma disciplina sobre isso com o professor Gabriel Kohn, que era excelente. Aliás, um weberiano, eu tive Weber, olha, eu falo que eu tenho muita sorte. Eu tive Weber e Escola de Frankfurt com o Gabriel Kohn. Então, entre as anotações na aula do Gabriel Kohn, a lembrança que eu tinha, as leituras que eu tinha feito, eu fiz com muita facilidade um trabalho que foi tido como muito bom, fui chamada para entrevista. E a entrevista foi muito engraçada, porque eu percebi que tinha uma certa acolhida, né, ao meu trabalho. Eu queria, naquele momento, estudar movimentos ecológicos e ambientalismo. Tinha mergulhado também numa literatura francesa. Agora, eu não consigo imaginar como é que o André Gorz, no final dos anos 70, escrevia tanto sobre meio ambiente, mas escrevia. Nem sei onde estão esses livros na biblioteca, mas escrevia. Posso falar, eu li tudo isso, tal. E aí, eu me lembro que foi muito curioso que na entrevista, é, o professor Arantes, Antônio Arantes, que hoje, né, foi meu orientador, ele falou na entrevista: Você gosta muito de Escola de Frankfurt, né? Eu falei: Muito. Aí a Alba Zaluar, que também era professora do departamento, felizmente já falecida, ela falou: Antônio não gosta. Ele falou: não gosto mesmo. Porque eles falam só, eles não falam da recepção, não falam do que as pessoas fazem com aquilo que recebem. Parece que as coisas chegam em bloco sobre as pessoas. Deu lá uma explicação porque não gostava. Aí eu já fiquei super temerosa, né? Aí a Alba virou e falou assim: quando você entrar, o Antônio vai passar o tempo todo tentando te convencer a largar essa escola de Frankfurt. Aí, mais uma vez, o que é a juventude? Eu virei e falei assim: professora Alba, a senhora está sendo muito otimista. Porque, professora Arantes, se me convencer de alguma coisa, primeiro eu preciso entrar. Não consigo imaginar que numa entrevista eu estava ali na Berlinda, eu soltei uma bobagem dessa. Aí a banca inteira caiu na risada, eu saí de lá em pânico, né? Falei: bom, com essa resposta tola, eu não vou ver essas pessoas nunca mais na minha vida. Não, eu entrei em primeiro lugar. E aí foi muito interessante, Alexandre, porque eu comecei, na verdade, a aprender antropologia ali, porque eu tinha fugido um pouco da antropologia na faculdade. E de bobeira, as pessoas falavam mal, eu, em vez de ir lá tirar minhas próprias conclusões. E olha que no primeiro ano de antropologia eu tive uma professora maravilhosa chamada Silvia Caiubi Novaes. Mas depois eu fui meio oscilando, acabei não fazendo as optativas, enfim. Se eu olhasse agora, se eu tivesse meu histórico em mãos, eu ia ver que ele não faz nenhum sentido. Porque eu também me ligava muito mais nos professores do que na disciplina. Então, por exemplo, tinha um professor que deu Ciência Política 1, chamado Juarez Rubens Brandão Lopes, que ele deu um curso maravilhoso de passagem do feudalismo para o capitalismo. Isso no primeiro ano. Eu fiquei atônita, assim, no curso. Imantada, assim, encantada. E anos depois, o professor Juarez Brandão deu um curso sobre sociologia da classe trabalhadora, especialmente o operariado, né? Sociologia da fábrica mesmo, que era um assunto que eu não tinha nenhum interesse. Mas como era com ele, eu fui lá e fiz. Então tem assim, sociologia da classe trabalhadora num dia, odisseia no outro. Fiz matérias de ouvinte na filosofia sobre a Escola de Frankfurt, com a professora Olgária, mas aí é um momento um pouco malandragem, porque fazer como ouvinte tem a vontade que depois não tem que fazer trabalho, né? Se bem que eu tive que fazer um seminário meu Deus, primeiro, do iluminismo, como é que chama aquele? Não, do iluminismo, esqueci o nome do livro, da dona do Horkheimer.
Dialética do esclarecimento. Dialética do iluminismo, ou conforme a tradução, dialética do esclarecimento. E eu lembro que eu fiz esse trabalho, fui dar um seminário com uma colega que fazia filosofia, e a gente, na época, terceiro ano de faculdade, eu não entendi nada. Eu não entendi nada daquele texto. Eu olhava e falava assim, gente, eu tenho que fazer outra coisa, porque não é possível. O que esse texto está dizendo? Eu intuía que estava dizendo coisas importantes, mas não tinha. Aí, quando chegou no dia do seminário, eu virei para a professora Algar e falei, professora, eu não entendi nada. Minha amiga falou também, ela sentou junto com a gente e falou assim: vai expondo o texto que eu vou ajudando. Aí, no fim do seminário foi ótimo, porque, na verdade, ela entendia muito, muitíssimo do assunto e era muito generosa, enfim, deu o seminário junto com a gente. Então, foi essa trajetória, assim, meio torta. E nisso eu fugi da antropologia. História, então, passava lá longe, a não ser questões assim. Os professores diziam assim: vocês têm que ler Lutas de Classe na França para poder entender o 18 Brumário. Então, alguns professores de sociologia colocavam a história como se fosse assim, algo prévio para depois você fazer uma análise sociológica. E aí, falando nisso, Alexandre achava muito engraçado, porque a quem pertence o Marx, né? Os sociólogos achavam que pertencia a eles. Os economistas acham que pertence a eles. Os historiadores acham que pertence a eles. Enfim, deve ter mais meia dúzia aí, os filósofos acham que pertence a eles, né? Então a história não tinha entrado. Mas quando eu entrei na Unicamp, foi muito interessante porque eu peguei uma geração que gostava de história. Não só o Antônio Arantes gosta de história, um dos pós-docs que ele fez na vida, se não me engano, foi o pós-doc que ele fez na Califórnia, foi pós-doc em história. Não sei com quem, porque na época eu nem perguntei. E tinha uma outra professora, a Bela Bianco, que também gostava muito de história. E ela sempre convidava o professor Michael Hall para falar nos cursos dela, falar de Thompson para os antropólogos. Então eu sentia que tinha uma afinidade, mas também desconhecia todo o resto. Mas aí começou a acontecer uma coisa engraçada. Em algum momento, eu e o Antônio nos demos conta de que aquele projeto de movimento ecológico não ia para lugar nenhum. Porque eu tinha todo o quadro teórico montado, ele me emprestou uns livros diretos dos Estados Unidos, toda uma questão ambiental também, que estava muito forte na Califórnia, etc. E quando eu falava, bom, mas você vai estudar isso a partir de que objeto no Brasil? Aí tinha um movimento bem fraquinho, tentando impedir um aeroporto em Cacaia do Alto. Tinha meia dúzia de pessoas protestando, tô falando sério, era pouca gente, contra as usinas nucleares de Angra. E eu que tinha o carro, eu ligava um carro velho da minha mãe, cheio de adesivo, nuclear, não. Viva energia solar, Angra 2, não sei o quê. Nossa, eu vou estudar quê? A doida aqui, que encheu o carro da mãe de adesivo. E aí, por falta de objeto, comecei a ficar meio. O projeto não saía. Sabe quando você reescreve, reescreve, reescreve? E na hora de falar, enquanto estava lá no materiais e métodos, estava tudo bem. Na hora de falar, bom, vou tratar disso a partir dessa base empírica, não tinha. Não tinha com a força que eu esperava que tivesse. E, e aí aconteceu uma coisa muito curiosa. Às vezes eu acho que a minha trajetória tem muito acaso, não vou falar acaso de uma maneira mágica, mas muito eu agarrar o acaso e tentar fazer alguma coisa com ele. Nisso, o Antônio Arantes foi nomeado presidente do CONDEFAT, enquanto era meu orientador. E eu lembro que quando eu estava na graduação, teve um concurso do CONDEFAT, que eu não prestei porque eu não sabia, e quando eu soube já tinha fechado a inscrição. E um monte de gente que eu conheci entrou, eu tinha uma inveja, mas uma inveja que chegava a doer, porque eu achava que a coisa mais bacana do mundo era trabalhar no Condefat. Quando eu via tinha umas propagandas do IFAM, da Fundação para a Memória na televisão, que mostravam o que eles estavam fazendo, o que eles estavam aqui, eu ficava assim, eu achava que era a coisa mais legal que existia neste mundo. E vida seguiu. Aí quando o Antônio entrou para o Condefat, o departamento ficou meio assim, mas o que que um antropólogo vai fazer numa área que é tão do arquiteto? E chamaram ele para falar sobre como que ele fazia, quais eram as questões, onde se tocava antropologia, etc. E aí foi uma apresentação super bacana, foi quando ele estava fazendo um livro chamado Produzindo o Passado, que saiu em 85, e é um clássico, que deviam reeditar, porque todo mundo que mexe com patrimônio em algum momento leu esse livro. E aí ele foi, fez essa fala, tal, então foram todos os alunos, todos os professores. E quando eu falo todos os alunos, minha classe de antropologia tinha 7 alunos. Um morreu, um está no Maranhão,
Um está na UFSCar, outra se aposentou é, na Federal do Espírito Santo, outra se aposentou no IFAM, e eu. Sabe assim, era micro, micro, micro. Aí fomos nós ali, aos seis alunos na classe de antropologia, são 6, 7 alunos, e o grupo de professores, ele apresentou tal. Lá pelas tantas, a professora Bela Bianco perguntou assim para ele, mas quais são os critérios que definem os tombamentos? Ele respondeu, olha, isso é uma pesquisa a ser feita. Na hora que ele falou isso, Alexandra, é como se tivesse vontade de falar, parou todo mundo, porque quem vai fazer essa pesquisa sou eu. E aí foi curioso, que no que eu mudei a pesquisa, não, aí eu fui falar com ele, né, que eu queria pesquisar isso. E ele, com aquela serenidade, que você deve ter percebido que ele tem, falou assim, olha, Silvana, é preservação e preservação. Não é a mesma coisa preservar o meio ambiente do que pesquisar, preservar o ambiente construído. Mas você está tratando de memória, preservação, etc. Me deu lá umas tantas coisas para ler. E aí o projeto saiu em um mês. Aquele projeto que eu estava duelando com ele. E uma coisa importante ser dita: quando a gente entrava na Unicamp nessa época, tinha muita disciplina na pós. Muita, muita, muita. E você não sabe como eu sou grata por isso. Porque foi quase. Hoje em dia as pessoas querem tirar as disciplinas dos cursos de pós para já ir direto para a tese ou para dissertação. Mas, na verdade, para mim foi uma segunda graduação. Então, tudo que eu aprendi de antropologia, eu aprendi ali. Eu não levei comigo da USP, aprendi com eles. E tive professores muito bons, Manuela Carneiro da Cunha, Peter Fry, enfim, e outros tantos. Fiz umas disciplinas de bico na linguística, porque a linguística era muito importante para a antropologia naquele momento. Não dava para ler o Lévi-Strauss sem um pouco de linguística. E aí o projeto. Então, a gente tinha bolsa, a gente entrava, na hora que a gente fazia a matrícula, já ganhava bolsa. Olha que tempos felizes, né? E aí, nesses 2 anos que você fazia curso, você tinha que preparar o projeto FAPESP. Aí, quando eu estava encerrando minha bolsa da CAPES não, CNPq, eu entreguei um projeto redondinho para o FAPESP e passou de primeira. E aí que eu comecei a pesquisa do patrimônio, etc, etc. E também, mesmo nessa pesquisa, houve uma mudança, porque eu queria estudar Ouro Preto. E só que eu achava que como é que eu ia falar de Ouro Preto no IFAM, se não tinha nenhum lugar escrevendo que era IFAM? Aí eu planejei no meu projeto uma introdução explicando o que era o IFAM e depois ir para Ouro Preto. Quando chegou o parecer da FAPESP, a pessoa que fez o parecer, que depois eu descobri quem era, mas isso não veio ao caso, falou: temos duas pesquisas. Ou você fala do IFAM, ou você fala de Ouro Preto. E eu, teimosa, como eu sou, falei: imagina, essa pessoa não entendeu nada. Eu vou escrever o IFAM e depois vou escrever Ouro Preto. E aí, quando a introdução sobre o IFAM tinha 200 páginas, eu defendi a introdução. Foi bem isso, sabe assim? Giovana, você disse umas coisas assim que eu achei muito curioso, né? Porque aí quando a gente estava na homenagem, a gente ficou pensando, nós orientandos, como é que a gente achava esse elo, né? E eu, assim, olhando, vendo você falar da sua trajetória, é muito evidente, né? Assim, que essas escolhas que parecem acidentadas, pô, isso compõe, assim, um quadro muito parecido com o que você incentivava a gente a fazer, né? Eu me lembrei de duas coisas curiosas, assim. Quando eu fui prestar o doutorado na Unicamp, é aquela coisa, na escola de Franco, te encontra um jovem pretensioso, parece que vai, né? Eu me lembro que tinha o nome do Adorno, no rascunho, eu tinha escrito entre parênteses, intratável, porque eu achava que ele era uma pessoa intratável, né? Enfim. E eu mandei assim, né? Que foi com isso. Assim, até hoje eu tenho essa memória digamos assim, da arrogância da juventude, né? Mas, enfim, acho que essa sua trajetória, né, conforme você foi explicando, ela leva, assim, a uma coisa que eu queria perguntar, né, e aí trazendo para a questão mesmo, assim, da questão da indisciplina e dos discentes, né? Depois o João vai fazer uma pergunta sobre isso, mas eu queria te perguntar se, assim, né, você tem uma trajetória longa na universidade e variada, né? Enfim, passa por várias disciplinas, vários interesses e etc. E você estava falando, né, do jovem, né? O que é o jovem aluno quando entra, que acha que vai explicar, né, enfim, vai escrever uma nova crítica da razão pura, etc. Mas você, assim, enquanto aluna e depois enquanto professora,
você percebe uma mudança, claro que mudança tem, como tem em qualquer, enfim, qualquer aspecto do mundo social, mas uma mudança na relação que os estudantes mantêm com a ideia de universidade em relação à imagem que você tinha de universidade? Quer dizer, será que você sustenta essa ideia de que hoje são mais desinteressados e na sua, quando você era graduando, quando eu era graduando, isso era diferente? Ou isso é pura nostalgia, assim, né? Essa relação de encantamento, assim, de exploração que você falou, persiste? Olha, eu tinha essa relação de encantamento e exploração, mas quando alguém de vez em quando falava assim, nossa, você está na USP, ou então eu passava de carro com alguém na Marginal, alguém falava assim, sua alma mater, eu pensava assim, gente, não é isso tudo, eu só faço faculdade lá. Eu não ti... E hoje, quando eu penso, eu já comentava com os amigos em quem foram nossos professores, falo, onde que eu estava com a cabeça? Que eu não ajoelhava todo dia para reverenciá-los. Quer dizer, eu fazia o meu melhor, mas assim, eu tive ciência política com Reforma, sociologia com Gabriel Com, entende? Filosofia com Algária, enfim, eram grandes nomes, assim. Recentemente eu reli a livre docência do Gabriel Com sobre Weber, que chama Crítica e Resignação. Gente, aquilo é um espetáculo. Inclusive, ele fala do Bourdieu em 72. Quando eu acho que nem o Bourdieu falava, ele fala, preste atenção, que tem um francês aí usando bastante o Weber, tipo assim, presta atenção nesse moço, que vai dar alguma coisa. Em 72, acho que nem o Bourdieu sabia se ia acontecer alguma coisa assim. E então eu não tinha essa ideia de que a universidade com maiúsculas e tal. E custei muito a ter. Embora eu estivesse lá, frequentasse, usasse o espaço, etc, etc. Mas eu me interessava. Eu tinha fases que eu tinha aquelas osciladas, mas depois eu tinha aquelas fases que me dava aquela. O meu ex-cunhado esteve em casa outro dia, ele falou assim: a gente tem uma relação desejante com o conhecimento. Eu falei, é verdade. Conhecimento é quase uma libido, né? Quase um desejo que vem assim. Tanto que eu estudei, me dediquei a ler muitas coisas que não tinham utilidade operacional, não vou dizer utilidade prática, mas sei lá, dei um monte de Marcuse, que aliás estou morrendo de vontade de reler, não serviu para nada para as coisas que eu fazia, mas serviu para mim. Então eu tinha, assim, esse ímpeto, às vezes, de ler coisas que não eram o que as pessoas esperavam que eu estivesse lendo, mas lá ia eu, né? O que adianta a teogonia de Hesíodo? Pra depois você fazer alguma coisa na vida que não seja da aula de literatura grega, mas eu adorava aquilo. E aí eu comecei a dar aula com 27 anos na PUC de Campinas. Na verdade, foi antes. Eu comecei a dar aula um pouco antes, num curso que não existe mais, que era uma pós-graduação em museologia na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Era um curso que pagava tão mal, mas tão mal, que se minha mãe me emprestasse o carro e eu tivesse que colocar a gasolina, já não, já não batia, eu já estava no prejuízo. Então eu pegava o busão, morava em Santo Amaro, o curso era no centro, pegava o busão na maior fé, porque a juventude também tem outras coisas, né? Não é só arrogância, a gente tem uma energia que depois, em algum momento, tem menos. E aí me pediram para dar antropologia, para quem trabalha com museu. Então, já tinha um pé na ideia de preservação, tentei fazer as pontes, etc. Eu tenho a sensação de que a primeira aula que eu dei lá foi a aula mais horrível que alguém já teve na vida, porque a ansiedade era tanta que eu dei o curso inteiro em uma aula. Aí o Antônio falou: respira, olha para os alunos, pergunta se eles estão entendendo, pergunta se eles querem colocar alguma coisa, respira de novo. Aí eu fui me ajeitando com aquilo, fiquei uns 2 anos lá. Aí apareceu essa vaga na PUC, que era uma vaga temporária, por meio de uma colega de mestrado, chamada Cristina Mertens, que hoje dá aula nos Estados Unidos, numa universidade na região de Boston, mas que não é MIT nem Harvard, Dartmouth. É da aula em Dartmouth, e ela dava uma aula que chamava Estudos Socioeconômicos Aplicados à Arquitetura, que tinha 1 e 2. E saiu a pessoa que dava. Aliás, a pessoa que dava esse curso, hoje é professora aposentada da Unicamp, chama Valquíria Leão Rego. Raga Margarete Rego. E é uma socióloga espetacular. Ela tem um livro sobre a Bolsa Família, que chama Vozes da Bolsa Família, que é um verdadeiro espetáculo. Aí, só que ela era bem marxista. E aí todo mundo falava assim: bom, chegou a pessoa que vai falar, chegou a professora que vai falar do capital para os arquitetos. Os arquitetos odiavam.
E aí eu comecei a tentar fazer pontes, botar lá um Sérgio Buarque de Holanda falando do semeador, do ladrilhador, que afinal de contas remetia à cidade. Comecei a dar um pouco de Manuel Castells e falar. Comecei a aprender coisas que eu não conhecia para tentar fazer uma ponte com os alunos. Ficamos lá, eu e a Cristina, sei lá, acho que uns 3, 4 anos nessa vida, até que a Cristina se casou com um americano e foi embora. E até que num momento, já vou falar, é só um preâmbulo para falar dos alunos da PUC. Até que num certo momento, uma coordenadora de departamento, chamada Sofia da Silva Teles, resolveu fazer uma reforma departamental, que para mim não fazia o menor sentido, e transformar as disciplinas de estudos socioeconômicos em aulas de urbanismo. Posso nem lembrar daquele momento. E aí eu tinha duas opções: ou ir embora ou dar aula de urbanismo. Embora estava fora de cogitação, que a essas alturas eu não tinha terminado o mestrado ainda, e minha bolsa estava perto, já tinha acabado. E eu não sei se eu já tinha tido um filho, se eu estava grávida, mas assim, tinha razões pessoais também que eram totalmente impeditivas de eu resolver ficar sem emprego. Aí eu falei, não, eu vou ter que aprender urbanismo, socorro. Aí eu sentei, catei uns livros, fui estudando, não sei o quê, fui fazendo pontes, etc, etc, etc. Os alunos da PUC, quando eu entrei, eles eram muito bons. Até porque a PUC era a única faculdade de arquitetura na região. Então entravam os bons alunos da região. À medida em que eu fui, fiquei 17 anos lá, então dá para sentir uma curva, né? Nos últimos anos, eles já não eram tão bons, porque havia outras opções, inclusive a Unicamp estava abrindo nessa época, e porque a PUC também foi ficando tão cara, que à medida que uma universidade particular fica cara, diminui a procura. Isso é básico. E na hora que diminui a procura, o critério de seleção muda. Tanto que eu lembro, vocês sabem que eu sou meio mal criada às vezes, né? Que um dia começou a discussão lá atrás de cotas, assim, o aluno veio dizer, perguntar se eu era a favor de cotas, eu falei, claro que eu sou. Ah, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê. Aí virei e falei assim: ah, mas a PUC tem cota. A classe me olhou e falou: cota de quê? Eu falei: cota de quem pode pagar. Ou vocês pensam que vocês estão arrasando? Bom, cota de climão total. E aí, para piorar, em algum momento, acho que tiraram um dos estudos socioeconômicos e resolveram me realocar em arquitetura contemporânea. Falei: o que que eu vou fazer em arquitetura contemporânea? Santa Maria Pentinina, sabe? O que que eu vou fazer em arquitetura contemporânea? Só que aí eu já estava no doutorado. E nos anos 90, tinha uma discussão muito impactante sobre cidade. Eu me lembro, assim, o livro do David Harvey, eu me lembro o livro do Mike Davis, Cidade de Quartzo, eu me lembro de Cidades Globais, da Saskia Sassen. Enfim, tinha um momento em que os estudos urbanos tiveram, depois da passagem para a globalização, que aí a gente já está falando de 1990, os estudos urbanos estavam super em alta. Eu estava tendo tudo isso no doutorado. Falei, bom, eu dou isso tudo de background, digamos assim, e depois a gente vai encaixando a arquitetura. O que que uma arquitetura pode fazer no meio dessa globalização? Menina, foi um arraso. Os alunos adoravam, etc. Teve uma vez que fizeram uma. Pedi para os alunos avaliar quais eram os melhores cursos. E eu peguei primeiro e segundo lugar. Quer dizer, não eu, mas os meus cursos pegaram primeiro e segundo lugar. Eu tive que lidar com a inveja, né? Dos colegas, mas ela nem arquiteta é, não sei o quê. Então eu fui me ajeitando. E quando chegou no doutorado, eu tinha entrado no doutorado. Eu sou péssimo exemplo, não sei como eu consigo orientar. Mas enfim, eu sou o pior exemplo do mundo. Eu tinha entrado no doutorado para fazer uma pesquisa sobre o Lúcio Costa, que quando eu fiz o mestrado no patrimônio, Lúcio Costa apareceu como uma pessoa, um personagem muito importante, sobre o Lúcio Costa e a crise da Escola Nacional de Belas Artes em 1929. Fiz um projeto redondinho, bonitinho, e tal. Para entrar, fiz para entrar, né? Aí, no meio disso tudo, juntou que eu estava numa certa crise pessoal, porque minha mãe tinha falecido, e eu não estava com vontade de fazer nada. Temporariamente eu tive essa baixa, que eu falei, não quero fazer nada, nada me interessa, etc. E aí, no meio disso, eu fui ver uma exposição sobre a Lina Bard e comprei o livro. Aí eu cheguei pro Antônio e falei, sai Lúcio Costa, entra a Lina Bard. Ele me olhou com aquela cara de quem diz assim, onde foi que eu errei, né, com essa aluna?
que ela sempre entra com um projeto, vai para o outro. Mas o projeto já tinha sido submetido, Silvana? Isso é metido. Sorte que a Unicamp, pelo menos a Unicamp dessa época, era tão light que você. Enfim, no fundo, eu tinha entrado, não o projeto. Talvez em outro. Também eu lembro que eu contei isso na PUC. Ah, se fosse na FAUSP, eu tinha que passar pela CPG, passar pela congregação, passar por isso. Falei, não, a lei da Unicamp passou só pelo orientador. E lá fui eu estudar a Lina. E ao estudar a Lina, eu comecei a estudar arquitetura moderna. Mas deixa eu falar onde entrou a história, antes de responder dos alunos. Quando eu fiz o meu exame de qualificação do mestrado, eu trabalhava, na verdade, para estudar IFAM, basicamente com arquivo. Ou seja, eu não era nem de longe, embora eu tivesse uma literatura antropológica ali me pondo de pé, eu não era nem de longe aquela antropóloga clássica que vai para o campo, observar, né, se imiscuir no meio das pessoas, fazer perguntas, fazer entrevista, etc. E eu lembro que o professor Roberto Cardoso de Oliveira, que era da UNB, mas naquele momento estava na Unicamp, ficou bravíssimo comigo. Ele falou: você devia estar fazendo esse seu mestrado na história, porque você não faz trabalho de campo, você faz trabalho de arquivo. Você está se perguntando das razões do arquivo. Isso é um trabalho de história. Eu falei: bom, agora vão me expulsar, né? Mas enfim, ninguém me expulsou. Então talvez eu tenha feito um trabalho de uma primeira aproximação com a história. Mas isso, quando a gente escuta esse exame de qualificação, você fala assim: eu não vou ser qualificada, não vou passar nunca mais, etc. E, de fato, eu tenho um prazer no arquivo que eu não consigo explicar para ninguém. Ao mesmo tempo em que eu fujo do trabalho de campo com 4 pés, 10 pernas, etc, etc. Eu tenho uma timidez que me ataca no trabalho de campo, que eu acho que se eu dou boa tarde para a pessoa já não olha para mim, eu já acho que então eu tenho que ir embora, eu não devia estar interferindo na vida que eles estão levando. Travo totalmente, assim. Eu fiz um único trabalho de campo para escrever um texto para a Vida Industrial de Campinas, só para ninguém dizer que eu não sabia ser antropólogo. Foi um trabalho de campo bem tímido também. Ah, nem tanto. Até missa eu assisti com a população, não sei o quê. Conversei, tomei cerveja com eles, enfim, fiz o que eu pude. E aí eu fiquei com essa história, gente, será que eu sou meio historiadora? Será que eu não sou meio historiadora? Ao mesmo tempo que eu lidava com os arquivos, mas a minha bibliografia era bibliografia de antropologia. Aquela coisa meio mista. Eu gostava muito quando a Bela Bianco trazia historiadores para falar com a gente, etc. Então é como se a história estivesse ali me provocando do lado o tempo inteiro. Aí, em algum momento, a professora Marisa Correia, de quem eu gosto muito, como você sabe, e ela lançou um livro chamado Antropólogas e Antropologia. E eu fui toda feliz, né, no lançamento dela. E ela fez a seguinte dedicatória para mim: para Silvana, essa antropóloga meio historiadora de quem eu gosto muito. Eu falei, mas que raio? Todo mundo me vê como historiadora? E aí eu já levava isso na ofensa, assim, ninguém me vê como antropóloga porque eu devo ser péssima, etc, etc, etc. E aí, Alexandra, eu devo te dizer, você perguntou, né, na outra pergunta sobre a transdisciplinaridade ou interdisciplinaridade, trabalhar nessas fronteiras é se sentir sempre em falta. Eu tenho um sentimento que é mais do que uma síndrome de impostor, é uma ideia de que, assim, eu posso saber mais arquitetura do que qualquer antropólogo, mas eu não sei antropologia como eu devia saber. Eu posso saber mais antropologia do que qualquer arquiteto, mas também eu não sei tudo de arquitetura. Eu posso saber menos do que história, mas também não sou uma historiadora tucu. Então, eu estou sempre na ideia de que eu sei um pouquinho de cada coisa e que eu deveria saber mais da outra. Então, é uma ideia da falta permanente, assim, é, com a qual eu convivo até hoje e tudo mais ou menos bem. E também as pessoas te dizem isso, né? Na escola de arquitetura, mas por que um antropólogo vai estudar Lina? E aí também na escola de ciências sociais, mas por que uma cientista social vai estudar uma arquiteta? Então, eu estava sempre numa certa corda bamba, sempre me sentindo acusada e acuada, e fui fazendo do jeito que deu. Sobre os alunos. Então, os alunos da PUC no começo eram muito bons, depois eles deram uma caída, e as classes da PUC eram muito grandes. Cheguei a ter classe, a gente dava aula com 2 professores na sala de aula, mas cheguei a ter uma classe com 107 alunos. Não é fácil.
Não é fácil, tanto na hora que você está tentando dar aula e tá um barulho, porque 107 você não consegue controlar, e como na hora que você tem que corrigir uma prova. 107 provas. À vontade, nunca consegui fazer. Isso era jogar para cima e falar, bom, conforme onde cair, aqui é a zona do 8, aqui é a zona do 9, aqui é a zona. Corrigia tudo, tal. E o problema também, com o passar do tempo, quando a escola foi ficando mais cara, talvez fossem os ventos do neoliberalismo também já soprando, né? Porque a gente sabe que esses ventos sopram, é uma estrutura, né? Esses ventos sopram em todos nós. Mas começando também a acontecer aquela ideia de se dar uma chamada num aluno que está zoando, ele fala, meu pai paga teu salário. Escutei isso várias vezes. Parece que teve um professor de matemática que fez a conta de quantos tinham na classe, quanto era a hora-aula, pegou umas moedas, falou, retire-se. Eu não conheço esse cara, mas esse cara, esse sujeito é meu herói. Eu nunca cheguei a esse ponto, mas um dia eu falei para um aluno muito mal criado, que chegou atrasado, derrubando tudo, falei, você podia chegar na hora ou então entrar discretamente, né? Meu pai paga seu salário. Olha, fala pro teu pai que era melhor ele pegar esse dinheiro e jogar na bolsa, jogar no overnight, comprar um CDB, porque ele está investindo, ele está fazendo um péssimo investimento, porque você não está rendendo nada. Bom, fui chamada na direção, cara, tudo isso, né? Escola particular é outra cultura. E aí também foi acontecendo uma coisa na PUC, que era assim, como a gente ganhava, conforme dava aula, os professores em algum momento começaram a brigar pela aula, disputar as aulas. Aí teve um momento, eu lembro que foi numas férias. Qual foi o ano? Acho que 2003. Foi no ano que o Lula ganhou a primeira vez. Que eu lembro que eu estava na praia com os amigos, no Espírito Santo, etc. E eu falava assim: tem um plano B. Eu vou sair da PUC e vou tentar trabalhar no IFAM. Não, tem um plano C. Vou sair da PUC e tentar fazer pós-doc fora. Tenho... Bom, chegou uma hora que as pessoas riam de mim. Falavam assim: lá vem a Silvana com o plano Y, o plano W. Eu estava desesperada para sair da PUC. Até porque a PUC tinha começado a mandar docentes embora. E nada indicava que eu não seria a próxima. E nisso abriu o concurso da Unicamp, que era para dar aula na escola de arquitetura, mas não era para arquitetos, mas era dentro do departamento de história. Aí eu olhei aquele programa, Alexandre, eu acho que eu nunca estudei tanto, nem para fazer doutorado. Eu me tranquei na biblioteca da Unicamp, que sempre foi uma biblioteca muito atualizada, e mesmo de arquitetura tinha livros incríveis. E era para dar arquitetura mais contemporânea, eu estava dando justamente isso na PUC. Aí eu baixei aqueles livros, tudo em inglês, tudo não traduzido, fui fichando um por um, etc. E fui para o concurso e passei. E aí eu entrei no departamento de história, sabendo muito pouco de história. Mas muito pouco, mais ou menos, porque quando eu trabalhava no IDESP, que é algo do que eu não falei, a gente tinha, né, que eu trabalhei com o Miceli, como você sabe, no nosso grupo, de vez em quando, a gente tinha um texto para discutir, e a gente discutiu muito Ginsburg, de vez em quando discutiu o historiador, Fernando Novaes era conselheiro do grupo, então também sempre tinha uma história, um debate. Quando ele corrigiu o meu mestrado, ele falou assim, vão ter umas bobagens de história que eu vou assinalar para cá, assim, sabe? Bobagens pequenas, mas assim, palavras erradas, construções erradas. Ele assinalou tudo para mim, eu, pianinho, corrigi tudo para não passar vergonha diante de algum historiador. Então foi essa história, ok. Aí eu entrei na Unicamp. A primeira classe que eu peguei na Unicamp, que eu entrei em julho, entrei em 28 de julho, as aulas iam começar dali 3 dias. Aí a Cristina Meneghello, que era coordenadora de graduação, falou, bom, Silvana, você entrou, você não vai poder ficar 6 meses sem fazer nada. Faça um programa e entre na sala de aula daqui dias. Aí eu fiz um programa, como é que chamava? Eu não sei, mas tinha pós-modernismo na área. Era do não sei o que, é o pós-modernismo, não me lembro agora, porque isso faz mais de 20 anos. E fui lá pegar uma classe que, aos olhos da coordenação da arquitetura, todos me disseram, você vai pegar uma classe difícil, você vai pegar uma classe inquieta, você vai pegar uma classe que é jogo duro. Alexandre, eu nunca vi uma classe tão maravilhosa na minha vida. Eu tenho contato com alguns deles. Imagina, isso foi 2003. Eu tenho contato com eles até hoje. Eduardo Costa, que hoje é professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, foi dessa classe, é meu amigo até hoje. Didi Helene, que eu uso a bibliografia dela para dar o curso de arquitetura, tá hoje dando aula na UFBA.
é minha amiga até hoje. Eu tenho contato com eles. Contato, às vezes direto, às vezes por rede social, mas eu sou amiga daquela classe até hoje. Aí eu pensei, nossa, que diferença. Que diferença. Mas isso foi 2003. Nem todas as classes foram maravilhosas como essa, até porque a disciplina era uma optativa, então foi aquela meia dúzia que estava super interessada, e eu tive classes boas, mas não classes tão boas. Mas o que me impressionou no curso de arquitetura da Unicamp era a capacidade de leitura que eles tinham no começo. Você podia dar tranquilamente um texto do Richard Sennett no primeiro ano que eles liam. Na PUC eles reclamavam. E os professores da PUC reclamavam que eu estava dando coisa muito difícil. Eu falava, gente, mas a gente dá o texto que quiser e eles leem como eles podem. Eles chegam onde eles podem. Claro que se for ler mesmo texto na pós-graduação, você tem vários passos a mais. Eu não tinha essa história, alguns arquitetos da PUC tinham de dar as coisas mais mastigadas, de ser mais didática. Eu não tinha preocupação nenhuma de ser didática. Eu tinha preocupação em dar textos que eram relevantes. Eu sempre brinco com a Cristina, que estuda muito John Ruskin, que é um pensador do século XIX, da área de patrimônio. O John Ruskin dizia: a vida é muito curta para ler livro ruim. Eu sempre pensava: o semestre é muito curto para dar texto que não tem nada a dizer. Então, dava mesmo, dava mesmo. Os textos mais, enfim, dei Stuart Hall para os alunos, dei um monte de texto interessante, e eles liam, liam. Então, eu fui ficando animada. Mas essa capacidade de leitura, hoje já não está a mesma. E aí eu não sei a que atribuir, se é ao que você estudou, que é um certo anti-intelectualismo que tem tomado conta de várias instâncias da vida social, enfim, quando os alunos, na verdade, não se interessam, e mais, eles acham que eles têm que ler aquilo que lhes interessa. E eu lido muito mal com isso. Porque quando eu peço para alguém ler um livro, ou um texto, né, eu não estou inventando. Eu passei dias pensando no que aquele texto poderia fornecer de instrumento para eles. Então, Alexandre, eu tenho um problema sério como docente. Dentre os meus vários defeitos, ser populista não tá. Posso ser tudo. No ordem alfabética, você pode botar um defeito. Quando chega na letra P, pode ser até prolixa, mas populista eu não sou. Então, essa ideia de que eu tenho que agradar o aluno, não tenho. Desculpa. Não tenho. Eu tenho que ser coerente com o que eu acho que eles precisam fazer para ter uma base para desabrochar. E aí, atualmente, eu tenho sentido os alunos, primeiro, assim, mais impacientes com textos longos, tendo a crer que isso tem a ver com as redes sociais e outras coisas, essa impaciência que parece que um texto longo parece, gente, na faculdade a gente lia, sei lá, 60 páginas, uma disciplina, 80 para outra, metade de um livro para outra. Tá bom, lia xingando, lia chorando, não é que, né, eu lembro quando eu lia Weber, eu ficava tão desesperada que não tinha Weber em português na época, que minha mãe que falava espanhol ficava lendo comigo. Anos depois ela falava, e os tipos de dominação, tá lembrada? Ela tinha aprendido aquilo ali melhor do que eu. Mas enfim, eu não ficava questionando o que eu vou fazer com isso. E ultimamente os alunos, não todos, é claro, mas tem uma certa rebelião e acho às vezes que tem, vou ser cancelada ao falar isso, mas paciência. Já estou me aposentando, podem me cancelar 1000 vezes. Que tem um excesso de identitarismo levado para um caminho não produtivo. Veja bem, eu não tenho nenhum problema com política identitária. Inclusive, eu acho que tem que ter. Eu acho que não acho que luta de classe é a única luta. Eu acho que tudo que aquilo que causa sofrimento vale a luta, vale a reflexão, etc. Então, políticas de gênero, políticas de raça, tudo isso é muito importante para mim. Mas daí é dizer assim: ah, se der um curso só tem autores brancos. Daí ele fala assim: então passe bem, né? Eu vou fazer uma coisa mais interessante. E tem acontecido isso na Unicamp também. Nós temos uma colega da filosofia que os alunos não queriam levar o T. Benjamin num curso de estética, porque é um homem branco. Quando eu dava cultura visual, uma vez eu tinha proposto de dar um tópico, né? Uma eletiva de cultura visual e gênero. Então foram fazer uma enquete no Facebook para saber se tinha gente interessada. Eu lembro que algumas pessoas falaram assim: bom, se fosse só para ter pintor branco, eu passo. Não tinha nem montado o curso. Claro que não ia ter só pintor branco, mas eu percebi essa reação
adversa, né, antecipado, tinha vontade de falar, bom, vou dar um curso sobre pintores nórdicos. Sabe que minha paciência com essas coisas é zero. Começou com muita militância mal conduzida no meu curso, não se cria, não se cria mesmo. E aí, nos últimos anos, eu percebi isso no curso de arquitetura. Então, assim, de onde eu venho, isso não faz sentido, sabe assim? E olha, que nas últimas vezes que eu dei essa introdução ao estudo da cidade, eu me esforcei. Olha, eu dei cidade indígena, que eu não entendi nada de cidade indígena. Fui eu estudar cidade indígena, afinal de contas, a Unicamp agora recebe os indígenas. Enfim, fui dar sobre periferia do Rio, fui estudar favela, fui estudar Cidade de Deus. Enfim, saí de um pouco de um curso que era meio canônico nos cursos de cidade da Unicamp, porque a gente estudava Reforma de Paris, Reforma de Viena. Eu falei, não, eu não vou falar a menina que veio de São Gabriel da Cachoeira da Reforma de Viena. Vamos falar da reforma da Constituição da cidade de São Gabriel, como os indígenas foram sendo desterritorializados. Foi cheio de amor para dar, resultado ínfimo, pífio. Não se interessaram. Aí uma amiga minha, que é antropóloga em Portugal, falou assim, vai ver, eles não se interessam. Eu falei, amor, eu não vou também fazer um curso, é, eu não estou numa prateleira de uma loja para alguém pegar aquilo que interessa. Não vou dizer que é por isso que eu estou me aposentando, não é, mas eu acho que, de certa maneira, se eu permanecesse, eu ia ter que lidar com isso. Com isso, com o IA. E eu não estou tendendo a lidar nem com uma coisa, nem com outra. Mas eu acho que, outro dia eu comentava com um colega, que você conhece bem, o José Alves, eu contei do seu livro, ele disse, mas Silvana, onde tem que ter intelectualismo está nas classes também. Essa ideia de que, assim, não é o que minha vivência diz. E aí eu me sinto uma professora completamente do século passado, que eu, de fato, não estou preocupada com a vivência deles. Estou preocupada com o que eles vão fazer com essa vivência daqui para frente. Fora o medo de que todo discurso pareça elitista, do ponto de vista deles. Tudo que você propõe parece elitista. E quando se dá aula num curso de arquitetura que tem 30 alunos, me desculpe, eles vão ser elite, sim. Eles podem não ter entrado sendo elite de nada, mas eles vão sair como elite. E é bom que saiam. Eles têm a obrigação, inclusive, de ser os melhores da geração deles, que tiveram uma universidade pública com bons professores, 30 alunos numa classe, que é muito diferente da classe 107 alunos da PUC, mas certas palavras como elite você não pode colocar em contexto nenhum, sob a pena de ser cancelada. Então, acho que muita coisa mudou de quando eu comecei, são 37 anos de sala de aula, muita coisa mudou. E não sei se eu É. respondi. Não, com certeza você vai responder. Eu poderia ficar fazendo mais 20 perguntas. Antes de passar a palavra para o João, semana passada a gente teve um evento aqui, que curiosamente numa mesa a gente discutiu ao mesmo tempo a inevitabilidade da IA e essas questões, a ponto de que a situação era mais ou menos assim, né? É como se essa coisa da inexorabilidade da inteligência artificial e etc., recolocasse, né, a pergunta assim de que os estudantes têm que aprender isso porque eles são nativos disso, né? Mas eu tentava argumentar justamente que o estudante tem que conhecer um mundo que não é o dele, né, do qual ele não é nativo. É um pouco isso que é a formação, né? Enfim, e pensando nisso, eu acho que uma melhor pessoa que para continuar esse papo, né, inclusive que gosta também de assuntos eventualmente complexos, o João. Passa a palavra então para o João. João, tudo bem? Tudo ótimo, professora. Prazer ter estado aqui com a gente nessa tarde. De novo, eu acho que o que liga, acho não, sei que o que liga a nossa trajetória, por exemplo, a minha e da senhora, é essa relação de orientação, né? Você foi orientadora da minha orientadora, enfim, a gente se conheceu no evento de São Paulo. Enfim, é muito curioso, dentro de tudo aquilo que você falou, né? Nessas duas primeiras perguntas, você fala dessa tua trajetória não linear como aluna, e que, de certa maneira, eu me enxergo um pouco nisso também, que eu também tenho uma trajetória não muito linear dentro da própria graduação, dos temas que eu passei, enfim, você também fala sobre a questão de agarrar o acaso, né? O meu tema de pesquisa também surge um pouco assim, meu tema de pesquisa surge meio no acaso, só que é aquilo, né? Para agarrar o acaso a gente tem que estar procurando alguma coisa, e a gente acabou achando. E eu acho que então essas coisas acabaram se sintetizando, né? Essas coisas que são parecidas em relação à trajetória.
acabaram sendo sintetizadas, por exemplo, na homenagem, né? A gente começa a enxergar que essas coisas são passadas de maneiras que a gente não as enxerga, e não é só. É com uma atitude de se. Não vou falar de viver a vida, mas uma atitude de se relacionar com as dificuldades e com os desafios da vida que a gente não enxerga até que a gente passe a enxergar. Nesse sentido, eu queria saber o que a senhora traz, então, de herança do seu período de orientanda. Você enxerga essa continuidade? É, o que a dinâmica, por exemplo, de orientação que professor-aluno pode nos dizer sobre a universidade brasileira? E, de novo, obrigado pela Eu presença. agradeço. Então, eu acho que eu tive bastante sorte com o meu orientador. Primeiro que ele tinha paciência de Jó com essa aluna irregular. E não sei. Eu sempre tenho uma fantasia de que o orientador espera aquele aluno perfeito e eu estava longe disso. E a gente dialogava muito. Inclusive, eu lembro de uma vez, foi muito interessante. Eu estava no comecinho do mestrado, ele escreveu um texto sobre patrimônio, que depois saiu publicado na Revista do Patrimônio, e ele pediu para eu ler. Que nem a gente pede para o amigo ler, ele pediu para mim. Eu li, fiz umas anotações, olha, Antônio, aqui não está funcionando bem, aqui não entendi bem. Então, a gente tinha uma relação muito igualitária, o que é uma sorte, embora às vezes ele se zangasse, porque eu fui a pior pessoa para cumprir prazos, etc, etc, etc. Falar um parente sobre prazo. Prazo é uma palavra que não fazia parte do meu léxico, eu perdia todos. Ainda ficava injuriada quando eu achava que iam me. Como é que chama? Tirar? Jubilar. E aí, quando eu estava já como professor na Unicamp, em algum momento eu fui ser coordenadora da pós-graduação. E uma das funcionárias, a Giovani, a querida Gil, ainda era a mesma de quando eu estava no doutorado. E quando eu cheguei lá, me apresentando como uma nova coordenadora, ela falou assim: Você, coordenadora, você não tem moral para coordenar. Você perdeu todos os prazos, você fazia matrícula fora de prazo, você telefonava pedindo favor. Eu sempre tinha que dar sempre tinha que ter uma viração para minhas coisas darem certo. Ali eu viajava, né? Porque na época a gente não fazia matrícula por computador, não, a gente fazia matrícula indo lá. Só que às vezes eu estava na praia, da época da matrícula, esquecia, daí voltava depois da praia, pedia para entrar na DAC, fazer matrícula. Enfim, eu era uma vergonha. Não tenho nenhum orgulho disso, na verdade, tenho vergonha disso. E Mas minha relação com a orientação foi muito assim. Quando eu mudei a tese no doutorado, ficou um pouco tenso. E, inclusive, que o professor Arantes estava mais preocupado com outras coisas. Ele estava estudando gentrificação, cidades contemporâneas, etc. E eu lá, como arquiteta solitária, pesquisando nos anos 70. Então, eu me sentia assim, o patinho feio do nosso grupo. O que eu aprendi com orientação? Ele orientava muito, para que tinha sessão individual, de ver relatório da FAPESP, como é que manda, como é que não manda, essas coisas todas. Mas a gente tinha um grupo de doutorandos dele que a gente fazia tudo junto. Então, não só a gente lia texto uns dos outros, como a gente lia textos de interesses, enfim, de interesse que a gente achava que devia ler. E o grupo era muito bacana, porque éramos eu, o Osmundo Pinho, que hoje é professor da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, antropólogo, sociólogo Rogério Proença Leite, que hoje é professor titular da Universidade Federal de Sergipe, e a Simone Frangella, que hoje é antropóloga do ICS, Instituto de Ciências Sociais de Lisboa. Não estou falando isso para dizer, todos foram nós, não é nesse sentido, mas assim, para dizer que eram pessoas muito engajadas, inclusive brigavam. Eu sempre tinha a impressão de que os meninos me achavam meio café com leite. O Rogério e o Osmundo me achavam meio café com leite, assim, porque eu estudava uma arquiteta, então, eu tinha um interesse por estética, por cultura popular, não sei o que, eles estudando temas mais hard, como racismo na Bahia, gentrificação de um ponto de vista muito social, o que é uma bobagem. Eu me sentia patinha feia porque eu era boba. Porque eu escrevi 3 textos sobre gentrificação, sendo um deles em inglês. E olha, eu não sou disso, mas eu acho os 3 textos muito bons. Eu acho um deles muito bom. Eu não sou muito de ficar me gabando das coisas que eu fiz, mas isso eu fiz muito direito, assim. Então, a orientação foi isso. E quando eu entrei no programa, né? Porque na Unicamp, em algumas universidades, você entra na graduação e depois você tem que pedir credenciamento na pós. O departamento de história da Unicamp tem tão pouco professor
que você entra, é como se o chefe de departamento jogasse a bola e falava, vai que é tua, Tafarel, pega aí. Então, eu entrei em julho, em setembro, outubro, abri o processo seletivo, e eu já estava ali como orientadora. E já ganhei 3 orientandos de presente. E eu morria de medo de não ser capaz de orientar. A primeira qualificação que eu fiz, que é de um aluno chamado Caio Meneghello Natal, que era um trabalho lindo sobre Ouro Preto. Tá vendo como é que é a vida? Eu queria estudar Ouro Preto, não estudei Ouro Preto, mas depois sempre chegam orientando e estuda aquele. Você pode ter certeza disso. Você abre mão de um tema, aparece um orientando que escutou, achou teu tema no chão, pega teu tema e vem fazer. E o Caio fez um trabalho excelente sobre Ouro Preto. Mas aí, quando a gente foi fazer a qualificação, foi a minha primeira qualificação do outro lado do balcão, eu fiquei péssima, 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 porque cada vez que alguém falava assim, tal autor ajudaria, eu pensava assim, como é que eu não disse para ele ler tal autor? Eu sou a pior orientadora do mundo. Quando alguém falava assim, ah, você devia ter lido o Argan. Eu falava assim, mas eu li o Argan e não falei para ele ler o Argan. Eu sou a pior orientadora do mundo. Eu passei essas 3 primeiras orientações, eu custei para entender que faz papel de uma arguição, faz parte do papel de uma arguição de qualificação, apontar caminhos. Mas cada caminho que a banca apontava, eu pensava assim, eu não vou conseguir orientar mais ninguém. Eu não sei orientar. Como é que a banca chega e fala que meu aluno devia ter lido isso aí? Então, no começo foi muito difícil. Lá pelas tantas, como os trabalhos foram ficando bons, eu fui relaxando até chegar nessa maneira de orientar. A Alexandra está aí para não me deixar mentir, que é uma maneira meio selvagem, assim. Eu dou corda para o aluno e falo, vai, 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 vai fazer. Vai fazer o que você tem que fazer, e caso dê errado, eu dou um puxão. É, isso não é bem um método, mas enfim, é como as coisas acabam acontecendo. E também, seguindo o exemplo do professor Antônio Arantes, eu gosto muito de orientar no grupo. Porque eu sei que às vezes o que você fala para um dá uma pista para o outro. Eu já tive ideias muito boas, às vezes escutando palestras de assuntos que não tinham nada a ver com o meu trabalho. E no meio de uma palestra, sei lá, podia ser sobre, sei lá, história medieval. Eu falava, tive uma ideia. Então, eu tentava reproduzir um pouco esse ambiente. É, eu não sei se eu esqueci alguma coisa que você perguntou. Se eu esqueci, pode falar. Não, professora, a senhora respondeu tudo. Eu queria até aproveitar então esse gancho para poder fazer mais uma pergunta em relação ainda à orientação, que eu acho que que é o mote principal dessa conversa, assim, porque é o que liga de novo todos nós três aqui. Como eu disse antes, né, toda orientação ela acaba carregando esse tipo de herança de pensamento, a senhora falou bem, e por incrível que pareça, está falando como você orienta um grupo, e aqui também a professora Alexandra também tem um grupo de pesquisa que também faz parte da orientação, então é um pouco dessa herança também. Enfim, e como ela sempre fala, tipo, é uma herança de um jeito de fazer as coisas, né? E eu queria, então, a partir desse jeito de fazer as coisas, eu queria fazer mais uma pergunta para a senhora, que é, a partir disso, como que a senhora lida com por exemplo, dupla frente, então, de formar esses alunos, que compartilham dos seus modos de fazer as coisas e, ao mesmo tempo, fomenta eles essa indisciplina, né? Que é necessária para que eles construam os próprios caminhos intelectuais e, às vezes, quer dizer, a maioria das vezes, longe da onde eles foram orientados. Como lidar com toda com essa dualidade, por exemplo, da orientação? Eu tenho uma característica que alguns podem considerar um defeito, aí vai de cada um, que é assim, eu quero ter orientando, mas eu não quero ter discípulo. Eu não quero que alguém pegue a tese da Alexandra e fale, nossa, tá na cara que ela foi orientada para a Silvana. Que a Silvana tá aqui, não, quem tá lá é Alexandre. É claro que tem 1000 pontos de conexão comigo. Mas vou te dar um exemplo. O Walter, de quem a gente falou naquele dia, da homenagem, que não foi porque estava com Covid, o Walter fez um trabalho lindo sobre que tinha a ver com patrimônio, aquilo que não coube no IFAM, as outras vertentes que estavam disputando na mesma época. Primeiro dia de aula, ele falou, detesto Bourdieu. Falei, legal, eu gosto do Bourdieu, todo mundo sabe disso. A Alexandra gosta, mas ela não gosta porque eu gosto, ela gosta, ela sabe ler e sabe fazer um bom uso, porque sim, porque isso, de certa maneira, vai de encontro com as expectativas dela, com o que ela quer fazer com a pesquisa. Mas achei, quer dizer, o Walter chegar para mim, que sabia que eu apreciava esse autor,
que eu usava esse autor, que eu lia esse autor e falava, não gosto dele, poderia ser tratado como a maior arrogância. Falei, então, mas por onde você vai montar a sua base teórica? Não sei Bourdieu. Ah, por tais e tais autores. Eram autores dos quais, João, eu nunca tinha ouvido falar. Eu falei, ok, eu vou aprender sobre esses autores com você. E fez um trabalho espetacular. Então, assim, eu acho que tem alguns orientadores, e não falo nem que é por mal, por vaidade, é porque é o jeito deles trabalharem, que querem ter discípulos. O próprio Bourdieu, era assim, todo mundo que fez trabalho com ele, você percebe a 1 quilômetro de distância. Eu não quero ter discípulo. Eu quero que cada um deles faça o seu trabalho e faça o melhor possível. E a hora que bater no autor, que eu não tenho a menor ideia, eles que lutem, que me expliquem por que que aquele autor é relevante. Mas não quero mesmo, assim, que alguém pegue o trabalho de alguém e fale, nossa, tá Silvana presente em tudo isso. Não, quem tem que estar presente são eles. Não sei se eu respondi. Mano, é curioso isso, porque a gente conversava esses dias, né, sobre a entrevista, na verdade, a entrevista que o Michel fala da orientação do Bourdieu, né, e fala sobre esse convívio, assim, né, e, enfim, como essas relações, né, você falou assim, de si e tal, mesmo quando elas não são ortodoxas do ponto de vista de faça isso, né, eventualmente tem uma dimensão, enfim, mais difusa, né, do convívio, né, mais subjetiva, assim. E eu queria usar esse gancho para te fazer a última pergunta, justamente porque eu acho que ela tem um pouco a ver com esse modo de fazer as coisas que o João falou, mas pensando numa distinção entre o modo de fazer as coisas carioca, digamos assim, e o modo de fazer as coisas paulista. Que você sempre, né, esteve em São Paulo, mas conhece as universidades cariocas e tal, enfim, tudo isso, e outras universidades do mundo. E a pergunta, na verdade, é sobre se você acha que as universidades paulistas elas têm uma singularidade, tanto diante das cariocas, como de modo geral, assim, no sentido de que elas são menos politizadas. Quer dizer, a pergunta final, Silvana, para pensar livremente essa relação entre universidade e política, assim, do seu ponto de vista, com a sua experiência. Você fala isso num daqueles textos da História das Ciências Sociais, que aliás estou sendo injusta porque eu não falei disso na minha trajetória, mas enfim, se vocês quiserem eu posso falar depois. Mas o Miceli coloca isso, que ele achava que a gente aqui era mais acadêmico e que no Rio era mais politizado. Eu conheço as universidades cariocas, assim, por colegas, por coisas que eles escrevem, por participar de algumas bancas, etc. Mas eu acho que a USP, eu não sei se ela é tão apolítica. Na época que eu entrei, por exemplo, falei que em 80 foi fundado o PT, né? Não tinha professor para dar aula. Sumiram todos para fundar o PT. E, embora não fosse todo mundo de esquerda, não. A gente tinha o professor Oliveiros, outros que eram professores que falam direita hoje, parece que a gente está falando de uma. Eram professores mais liberais. Era mais um centro-direita, mas um centro-direita totalmente do diálogo, totalmente decente, coisa que a gente já não sabe mais o que é, né? Aliás, eu tenho saudade, né, do tempo que a gente, o nosso problema podia ser o PSDB. Nostalgia total, porque a gente nunca mais fala mal de Serra, nunca mais fala mal de ninguém. Mas eu acho que tem um pouco isso. E a USP, acho que a USP é um fenômeno que só existe. Primeiro, assim, quando, uma época eu ia para fora do estado de São Paulo, todo mundo achava que a USP era federal. Como se fosse a Universidade Federal de São Paulo, fosse a USP. Não, a Universidade Federal de São Paulo é a Unifesp, que inclusive era escola de medicina recentemente, que ela virou uma universidade mais ampla. E, mas a USP é um case. Assim, é excelente, eu não tenho dúvida do porte da USP. É que eu não vou sair falando por aí, a USP, porque parece horrível, mas às vezes eu acho isso. Em relação a vários cursos, até em relação, sabe, que recentemente fiquei doente, fui operada no hospital da USP, eu olhava aquele hospital e falava assim, gente, isso é a USP. Isso é dinheiro público bem usado, assim. É, a USP tem um porte que eu acho também que tem que ver com o fato de ter sido a primeira, né? Que ela foi fundada junto com a Universidade do Brasil em 1935. Então, antes do resto do país começar a acordar, e a USP tinha um projeto muito pretensioso, né? No bom sentido, inclusive, quer dizer, perdemos a Revolução de 32, agora a gente vai ensinar para o Brasil quem que é bacana aqui, né? O Fernando Novaes achava que deu aula na USP e na Unicamp, ele achava que na USP tem momentos em que o peso da tradição puxa para baixo.
e que a Unicamp era mais arejada. Eu não sei dizer se a Unicamp é menos política, mas eu acho que raramente a gente vê, posso estar fazendo uma grande injustiça, mas agora não me ocorre assim, que a USP e a Unicamp formem quadros para ir direto para o governo. E talvez quando o Miceli falasse do lado mais político das universidades cariocas, fosse nisso, formação de quadros, sei lá, ISEB e outras instituições também, que não eram uma universidade, mas estavam ali também disputando, talvez formassem quadros para trabalhar nos altos postos do governo. Quer dizer, não posso dizer que meus professores não tiveram quadros, sei lá, né? O Antônio Arantes foi do Condefat, depois ele foi secretário de Cultura de Campinas. Francisco Verfort foi que as pessoas achavam um paradoxo, é, ele foi ministro da Cultura do PSDB, sendo que ele foi fundador do PT, e ele foi excelente ministro da Cultura. Quer dizer, volta e meia tinha alguém que ia para um cargo assim, mas eu não acho que tinha esse direcionamento. Não achava, pelo menos. Mas outro dia, meu colega e amigo Paulo Garcês Marins, que é diretor do Museu Paulista, isso era conversa de bar, tá, Alexandra? Não era conversa séria. Mas quando você está conversando com uma pessoa muito inteligente, conversa de bar, às vezes tem alguma consistência, né? Ele falou que ele é historiador e a esposa dele é socióloga, excelente socióloga, aliás, Ana Paula Cavalcante Simeone, socióloga da arte. E que ele notava, quando eles começaram a namorar, que o pessoal da história era tudo relaxado, tudo meio light, assim, nem aí com nada, e o pessoal das sociais era tudo metido com o nariz para cima. Aí eu falei, mas Paulo, a que você atribui? Repito, era conversa de pai. Ele falou assim, bom, o pessoal de história achava que ia virar professor do ensino médio. O pessoal da sociologia achava que ia virar presidente da República. E se não presidente da República, eu lembro assim, quando eu estava no curso de Ciências Sociais, lá pelo terceiro ano, eu fui fazer estágio no Procon, de Proteção ao Consumidor. Mas por que que eu fui fazer estágio no Procon? Porque o Procon era um dos braços da Secretaria do Planejamento. O sonho dourado de um aluno de Ciências Sociais era o planejamento. Era ter um projeto de país, um projeto de Estado. Era fazer parte de um projeto de botar ordem em alguma coisa. E que eu sinto que a história não tem. Agora, como é que no pequeno varejo do dia a dia dos cursos funciona no Rio de Janeiro, eu não sei dizer. Mas, assim, é como se os melhores alunos das ciências sociais ou tivessem como um destino a pós-graduação e a vida acadêmica, ou um outro destino que é ocupar os postos, não como ministro, secretário, etc., mas os postos de segundo escalão do poder, da política pública. E tanto que eu sou até hoje apaixonada por política pública. Nunca ocupei nenhum desses cargos. A não ser, sei lá, uma estagiária qualquer. Mas se o Procon fosse de uma outra secretaria qualquer, eu não ia. Eu queria trabalhar na Secretaria do Planejamento. Todo mundo ali se gabava de trabalhar na Secretaria do Planejamento. Ou na Secretaria de Urbanismo, ou de Planejamento Urbano. Era uma coisa assim. O sociólogo tem que fazer uma leitura da sociedade para propor algo que vai dar um jeito nessa coisa. Mas é curioso, assim, né, porque essa sua colocação sobre essa sensibilidade das distinções disciplinares, né, é uma coisa que, assim, de modo difuso, eu sei que você não quer ter, como é que é, não é? Seita, seguidora, então, como é que é o nome que se diz? Mas, enfim, mas essa sensibilidade, essa atenção, discípulo, né? Mas existem certas atenções, assim, que não só eu, tenho certeza, a gente percebe que essas você não nos deu resposta, né? Mas assim, a intuição da pergunta, essa, por exemplo, da distinção das perspectivas disciplinares, é uma coisa que a gente vem conversando muito aqui no grupo mesmo. É porque a UERJ já tem essa situação de que ela é empilhada, né? Os cursos são empilhados. Então, basicamente, quando você desce na rampa, você vê as exes corporais, assim, comprando salgado na mesma cantina, parecem. E aí você vê ali dois mundos diferentes, enfim, duas relações da universidade com a política muito distintas, assim. E eu tenho certeza que essa última questão que você coloca, assim, faz um sentido para mim, acho que faz um sentido para o João também, e eu acho que ela finaliza muito bem, assim, essa ideia que de te trazer até aqui para ouvir alguém que acompanhou essas mudanças e de um lugar muito específico, que é esse lugar, enfim, né, que a gente chamou carinhosamente de indisciplinado no mês passado. Com isso, assim, eu gostaria de te agradecer imensamente, se você quiser, enfim, colocar alguma fala final, mas é só isso, só te agradecer pela disponibilidade de estar aqui conosco nessa parte.
Eu que agradeço, foi um prazer falar. Inclusive, né, aquela questão que a gente vai acionando a memória. E quando você me mandou o roteirinho hoje de manhã, eu fiquei pensando, nossa, voltou assim, voltaram várias coisas, assim, daquele momento que, na época, por arrogância juvenil, eu nem dava tanta bola assim, mas o juvenil eu dava assim, né? Espero não ter cometido muitos acessos de ilusão biográfica, porque a gente tenta, mas acaba cometendo, você sabe, né? Certeza. Bom, então tá. João, quer falar alguma coisa? Senão, estamos por aqui. Não é isso, eu queria de novo, professor, agradecer, de novo, agradecer a terceira, quarta vez, porque é isso que a gente faz aqui também, é porque despender tempo, falar sobre esses temas, cometer essa ilusão biográfica, isso também demanda esforço, enfim, a gente faz todo um trabalho aqui para tentar ouvir o que vocês, professores, têm a falar sobre esse empreendimento que se chama Universidade Brasileira. Então, professora, de novo, muito obrigado pelo seu tempo, foi muito agregador. Imagina, eu que agradeço. Vou querer saber mais desse projeto Contra Fogos. Conforme foi andando, vocês, por favor, me contem, porque eu acho muito interessante, tá? Boa tarde para vocês. Um Boa beijo. tarde.